Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio. E nessa nossa sexta semana, a gente vai começar a falar sobre a Idade Moderna, sobre o período conhecido como modernidade, né? Então, ao longo dessa semana, nós vamos ter duas videoaulas, né? Uma sobre a crise do feudalismo e a formação das monarquias nacionais europeias, e uma outra videoaula sobre o processo de expansão marítima, tá bom? Então, pessoal, antes de falarmos sobre a crise do feudalismo e a formação das monarquias nacionais europeias, devemos discutir alguns aspectos gerais sobre a Idade Moderna ou alguns aspectos gerais sobre essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Primeira discussão que deve ser feita é em cima das noções de ruptura e de processo histórico. Afinal, como acontecem as transformações na história, né? A abordagem tradicional da história, aquela da linha do tempo, que divide a história em períodos bem demarcados, né, ela enfatiza muito a noção de ruptura. Né? Se estabelece tradicionalmente que o ano de 1453, quando os muçulmanos invadem a cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, que esse ano marcaria o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Percebam que essa interpretação ela parte de uma concepção de ruptura. Parece que, de repente, as pessoas abandonaram as características do período anterior e que esse acontecimento fez essas pessoas viverem uma nova vida e que, a partir de então, elas, a organização social, a cultura, enfim, a economia, assumiram, de repente, características totalmente novas. Né? Os historiadores hoje preferem outro tipo de interpretação, que é a noção de processo histórico. Né? E explicando melhor como é que teria se dado esse processo histórico de transição do medievo para o que nós chamamos de modernidade. Né? A gente está falando de uma transformação processual, que se dá principalmente entre os séculos XVIII e XIV, mas não apenas nesses dois séculos, que afetam as estruturas sociais, econômicas e culturais que marcavam esse mundo feudal europeu. Então, por exemplo, né, se na Europa feudal, se na Idade Média nós tínhamos um papel preponderante da Igreja Católica, né, a Idade Moderna vai ser marcada por dois acontecimentos, que é a Reforma Protestante e o Renascimento cultural e científico, que marcaram um abalo nesse poder da Igreja Católica. Tá? Se a sociedade feudal era marcada pela dominação senhorial, pelo poder que os nobres tinham sobre a vida, sobre o trabalho, até mesmo sobre o corpo dos trabalhadores, né? Na Idade Moderna nós temos, né, uma expansão urbana e comercial. Expansão urbana e comercial essa que já vinha se iniciando desde o fim do período medieval. E isso vai abalar as estruturas dessa sociedade feudal, diminuir o poder dessa nobreza, desses senhores de terra, tá bom? Se na Europa feudal nós tínhamos como principal característica a fragmentação política, ou seja, a descentralização política, a gente está falando de sociedades marcadas por um poder real frágil, por um poder central mais frágil, né? Na Idade Moderna, a gente vai ter o processo de formação e de consolidação das monarquias nacionais, que isso vai levar a um processo de centralização política. Então, gente, primeiramente nós vamos discutir aqui o renascimento comercial e urbano, tá? Então a gente vai ter, após as cruzadas, um grande desenvolvimento comercial na Europa. Nós nomeamos esse acontecimento, né, de renascimento comercial. Por que isso acontece? Né? As cruzadas que opuseram o Ocidente europeu ao Oriente, dominado pelo Islã, né, levaram a uma reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio com o Oriente. Né? Os muçulmanos que dominavam boa parte da Ásia, o norte da África
e a Península Ibérica na Europa, eles controlavam as ações de comércio no mar Mediterrâneo. Após as cruzadas, apesar dos cristãos não terem conseguido retomar Jerusalém, que era o grande objetivo religioso das cruzadas, a gente tem uma ampliação do comércio do Ocidente cristão com o Oriente. E produtos de diversas regiões do Oriente passam a chegar no Ocidente, sobretudo aqui nas cidades da Itália, que vão ser marcadas por um grande desenvolvimento comercial nesses séculos finais da Idade Média. Tá? E junto com o desenvolvimento comercial, a gente vai ter o surgimento de um novo grupo social, né, que nós chamamos de burguesia. Né? Os burgueses são justamente os comerciantes, aqueles que se dedicam a essa atividade econômica do comércio, que, como eu expliquei para vocês na semana anterior, na época do feudalismo, né, uma atividade que tinha ficado bastante prejudicada, né, que tinha reduzido a sua importância. Então eu tenho aí o fortalecimento do comércio e o surgimento e o fortalecimento de um novo grupo social que vai começar a assumir importância nestas sociedades europeias, que é a burguesia, tá bom? E junto com esse desenvolvimento do comércio, a gente vai ter um fenômeno conhecido como renascimento urbano. Ora, o comércio é uma atividade eminentemente urbana. Então, em função desse desenvolvimento comercial que a gente vai ver após as cruzadas, né, nos séculos finais da Idade Média, né, esse renascimento comercial ele vai gerar, vai produzir também um renascimento urbano, um desenvolvimento das cidades, um crescimento das cidades na Europa medieval. Tá? E a gente vai ter a formação de cidades que eram conhecidas como burgos. Né? O que eram os burgos? Eram centros urbanos nos quais se concentravam atividades comerciais e artesanais nos séculos finais da Idade Média. Os habitantes desses burgos, aqueles que viviam nos burgos e que se dedicavam a essas atividades, sobretudo ao artesanato e ao comércio, ficaram conhecidos como burgueses. Então aí está a origem da palavra burguês, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, inclusive, de uma dessas cidades medievais, né, de um desses burgos, que era o burgo de Monteriggioni, na Toscana, na Itália. Né? Foi construído no século XIII, né? E vocês podem observar aqui a muralha, né, em torno do burgo, em torno da cidade, e essa é uma das características que marcavam essas cidades medievais. O interessante é que, em princípio, né, esses centros urbanos, esses burgos, eles eram subordinados a um feudo. Eles pagavam tributos a um nobre e por aí vai. Né? Mas muitas vezes também os habitantes desses burgos, os comerciantes desses burgos, juntavam recursos e compravam desses nobres a chamada carta de franquia. E o que era essa carta de franquia? Era algo que garantia a autonomia daquele burgo em relação ao feudo, em relação à autoridade daquele nobre. Tá bom? Mas não é apenas o renascimento comercial e o renascimento urbano que explica a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente também deve falar sobre a crise do século XIV, que representou um abalo significativo nas estruturas sociais e econômicas do feudalismo. Tá? Então vamos a alguns aspectos dessa crise do século XIV. A gente tem a peste negra, né, uma epidemia que dizimou um terço da população europeia. Vocês, inclusive, leram um texto sobre a peste negra, que na verdade nem deve ser chamada de uma epidemia, mas é uma pandemia mesmo, já que ela afetou vários continentes. Né? E como é que a peste negra chegou à Europa? Né? A gente tem aí que justamente essa abertura do comércio com o Oriente, né, sobretudo a Rota da Seda da China, né, ela levou mercadorias para o continente europeu, mas também levou os hospedeiros, vamos dizer assim, do micro-organismo que causa a peste. Né? Então, a peste negra é transmitida para seres humanos a partir do contato com a pulga do rato, né? Mas também ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, né? O que torna o contágio muito mais rápido.
Tá? Então, a chegada da peste na Europa na década de 1340 vai ser avassaladora. Né? A gente tem aí as estimativas, né, que apontam que um terço da população europeia morre aí, em pouco tempo em virtude da peste. Tá? Então, é uma doença que chega na Europa e que, vamos dizer assim, encontra na Europa, nas cidades europeias, um ambiente propício para a sua proliferação. Tá? Havia um desconhecimento generalizado sobre o que causava a doença, né? Ela foi entendida como castigo divino, como sinal do apocalipse, um sinal do fim do mundo, né? E por aí vai. Junto com a peste, a gente tem um momento de crises de abastecimento. Em várias regiões da Europa, por exemplo, a gente vai ter invernos rigorosos, ou até mesmo em função da peste, falta de mão de obra para trabalhar na agricultura. Tá? E a consequência disso vai ser a escassez de alimento e fome generalizada em várias regiões da Europa. Além disso, a própria atividade comercial contribuía para que gêneros agrícolas da Europa fossem vendidos para o Oriente, né, para serem trocados por mercadorias orientais que interessavam aos europeus, isso também contribuiu para que esses gêneros agrícolas de primeira necessidade faltassem em algumas regiões da Europa. E isso vai levar a um período de fome. Tá? Outro fator aqui que contribui para essa crise do século XIV, e aqui tem a ver com a contestação das estruturas sociais da sociedade feudal, tá? com aquilo que caracterizava as relações sociais do feudalismo, né? São as revoltas camponesas, chamadas de Jacqueries na França, mas que aconteceram em outros territórios da Europa também. Né? Os trabalhadores do campo começam a se rebelar contra a opressão dos senhores feudais, começam a atacar, invadir os castelos, a atacar os nobres, né? e a contestar as obrigações às quais eles eram submetidos. Tá bom? Tudo isso compõe um cenário de crise, de contestação da ordem, né? E vai levar à desestruturação das sociais do feudalismo. Tá bom? Esse contexto de crise, inclusive, vai influenciar a própria arte. Né? As guerras que ocorreram no período, por exemplo, na época houve uma guerra bastante duradoura entre França e Inglaterra, conhecida como Guerra dos 100 Anos. Né? As epidemias, as revoltas, né? A própria fome, né? Tudo isso inspirou a produção de artistas do período, né? Desse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então aqui a gente tem um quadro de Peter Bruegel, né, chamado O Triunfo da Morte, em que a gente vê figuras esqueléticas, né, corpos pelo chão, exércitos perfilados, né, compondo uma espécie de cenário realmente do apocalipse, do final do mundo. Tá? E nesse contexto de crise e de abalo das relações feudais, nós temos o processo de fortalecimento do poder dos reis ou de formação das monarquias nacionais europeias. Vocês devem se lembrar que uma das características da sociedade feudal e das relações políticas do feudalismo era uma certa descentralização política. Nós temos a figura do rei, mas essa figura do rei ela aparece fragilizada diante de um poder cada vez maior da nobreza, né, dos senhores de terra que exerciam poder a nível local, os chamados senhores feudais. Tá? Então, como se dá esse processo de centralização política e de fortalecimento do poder dos reis? Né? Em meio a esse contexto de crise e a esse contexto também de desenvolvimento comercial, a gente vai ter o apoio da burguesia, este grupo social que se dedica à atividade comercial, né? Que esse grupo social é interessado, né, na ampliação do poder dos monarcas, ou seja, a burguesia passa a apoiar os reis e passa a favorecer um fortalecimento desse poder real. E com que objetivos? Tá? Primeiro, as taxas feudais elas dificultavam a atividade mercantil.
Os senhores feudais eles cobravam taxas a nível local para a circulação de mercadorias. E isso era um empecilho para o desenvolvimento da atividade comercial, ou seja, prejudicava os interesses desses burgueses. Imagine que o camarada, para vender produtos, né, em um feudo, teria que pagar certas taxas ao senhor daquele feudo. Quando ele fosse levar produtos para outro feudo, deveria pagar novas taxas. Ou seja, essas taxas feudais eram um empecilho para a atividade comercial. Um outro fator é que não havia, né, em virtude da descentralização política e administrativa que marcava o feudalismo, não havia unidade de pesos, medidas, de moedas. Tá? Muitas vezes as moedas, os pesos e as medidas eram particulares de cada feudo. E isso também limitava e dificultava a atividade comercial. Era de interesse dessa burguesia que houvesse uma unificação dos pesos e medidas e das próprias moedas, já que isso seria um elemento facilitador das relações comerciais, das trocas comerciais entre as diferentes regiões do continente europeu. Tá? Então, é em virtude dessas questões que a burguesia comercial passa a apoiar os monarcas, passa a contribuir para esse processo de centralização política, né, de centralização administrativa na figura do rei. Então, pessoal, esse processo de centralização administrativa, de fortalecimento do poder real, ocorre mais ou menos ao mesmo tempo em vários países, como a França, a Inglaterra, tá? Portugal e Espanha, mas nós vamos focar aqui justamente nesses dois últimos países, Portugal e Espanha, que são países que estão localizados na chamada Península Ibérica, justamente por serem países cujas histórias estão mais entrelaçadas com a nossa, né? Entrelaçadas com a história do Brasil, e, portanto, são histórias que nos interessam mais, obviamente. Tá? A gente tem que tanto Portugal como Espanha se formam em meio às chamadas guerras de reconquista. E o que foram as guerras de reconquista? Né? São campanhas militares dos cristãos para expulsar os mouros. E quem eram os mouros? Né? Eram muçulmanos de origem africana dos territórios da Península Ibérica. Como eu já falei anteriormente, a Península Ibérica ela foi ocupada pelos muçulmanos durante a sua expansão territorial. Por 7 séculos, a Península Ibérica esteve ocupada pelos muçulmanos. A Guerra de Reconquista, né, na verdade são guerras de reconquista, foi um conjunto de guerras entre os cristãos e os muçulmanos. E o principal objetivo dos cristãos com esses conflitos era expulsar os muçulmanos desses territórios. Tá bom? A gente vai ter que, a partir do século XII, né, é quando acontece o avanço dos reinos cristãos, que passam a conseguir tomar territórios dos muçulmanos na Península Ibérica. E isso vai trazer características diferentes para as relações sociais e políticas nessas localidades que depois viriam a se tornar os países, né, Portugal e Espanha. Em virtude dessas guerras contra os muçulmanos, a gente vai ter que, tanto em Portugal como na Espanha, havia uma relação mais estreita dos monarcas com a nobreza, já que essa articulação, né, dos monarcas cristãos com os cavaleiros era importante para articular a guerra contra os mouros, contra esses muçulmanos que exerciam domínio sobre a região da Península Ibérica. Né? Então, isso favoreceu nesses países, tanto em Portugal como na Espanha, nesses reinos, né, a centralização administrativa, a centralização política, ou seja, como havia um vínculo mais forte do rei com os cavaleiros, com os nobres, isso abriu caminho para a centralização política. Tá bom? Aqui, pessoal, só para situar um pouco vocês no que seria essa guerra de reconquista, eu queria mostrar para vocês a extensão máxima do Império Muçulmano. Né? Os muçulmanos são originários dessa região aqui, a Península Arábica, né? Realizam o seu processo de expansão territorial, em que eles chegam a essa extensão de território aí, lembrando que Jerusalém está aqui, né? A cidade que era, vamos dizer assim, o principal objetivo dos cristãos nas cruzadas, né? E em seu processo de expansão territorial, os muçulmanos vão chegar numa parte da Europa conhecida como Península Ibérica,
que é essa parte aqui, onde acontece a chamada Guerra de Reconquista. Então, apesar da Guerra de Reconquista se assemelhar às cruzadas, né, a gente está falando de guerras dos cristãos contra os muçulmanos no próprio continente europeu e não no Oriente. Tá? Não estamos falando aqui das cruzadas, né? Mas podemos dizer que as guerras de reconquista elas possuem um espírito bem semelhante ao espírito das cruzadas. Ou seja, uma ideia dos cristãos de que eles estão conduzindo uma luta em nome de Deus contra os infiéis. Infiéis esses, né, no caso, é como os cristãos se referiam aos muçulmanos, estabelecidos no próprio continente europeu há vários séculos. Tá? Então aqui nós temos um mapa justamente da retomada de territórios pelos cristãos na chamada Guerra de Reconquista. Tá? Vocês podem observar aí pelas cores, né, e pela legenda, né, em que anos em que ano acontece a retomada de cada parte desses territórios. Então, os cristãos conseguem retomar primeiramente os territórios mais ao norte, né? E vão fundando reinos cristãos à medida que retomam esses territórios que eram dominados pelos muçulmanos. E o sentido dessa guerra de reconquista é justamente um sentido de retomada do norte para o sul, né? Ou seja, os reinos cristãos vão avançando contra os territórios muçulmanos neste sentido, tá bom? Então, é assim que acontece ao longo dos séculos a chamada Guerra de Reconquista. Tá? Na época se criou uma narrativa, inclusive, que em Portugal, na Espanha, né, de que a guerra contra os infiéis seria uma guerra justa, né? Ou seja, uma espécie de guerra santa, uma guerra em nome de Deus e que estaria justificada, já que ela seria movida contra grupos que os cristãos classificavam como infiéis. Tá? Nesse contexto da Guerra de Reconquista, o próprio Papa Urbano II, sim, Urbano II é o mesmo Papa que conclamou os cristãos da Europa a lutarem contra os muçulmanos no Oriente, ou seja, é o mesmo Papa que deu início às cruzadas e que convocou a cristandade a lutar contra os muçulmanos para recuperar Jerusalém, né? Mas aqui Urbano II não está falando das cruzadas. Ele envia uma carta, né, entre 1096 e 1099, é a mesma época das cruzadas, mas essa carta é para os nobres, né, os condes da Catalunha, uma região da Espanha. E olha o que ele diz aqui. Assim como os milites, né, os militares, os cavaleiros de outras terras decidiram unanimemente partir em socorro da Igreja da Ásia e libertar seus irmãos da tirania dos sarracenos, lembrando que a palavra sarraceno era como os cristãos chamavam os muçulmanos, né? Também vós, em conformidade com vossas exortações, deveis esforçar-vos por socorrer a igreja que está próxima de vós, contra os assaltos dos sarracenos, dos muçulmanos. Nessa expedição, quem vier a tombar pelo amor de Deus e de seus irmãos, não duvide de que conquistará o perdão indulgentiam por seus pecados e a vida eterna pela graça misericordiosa de Deus. Ou seja, ele está dizendo para os nobres da Espanha que eles devem lutar não no Oriente contra os muçulmanos, mas no próprio território em que eles se encontram. E que esta luta também seria tão sagrada quanto a luta daqueles que estavam indo a caminho de Jerusalém. Né? Observe aí como o espírito então da Guerra de Reconquista é o mesmo espírito ligado às cruzadas. Tá? Se algum de vós tiver resolvido ir à Ásia, que se aplique de preferência a cumprir seu piedoso desígnio aqui mesmo. Ou seja, em vez de você ir para a Ásia, né, lá para retomar Jerusalém, fique aqui mesmo na Espanha e lute contra os muçulmanos aqui mesmo. Basicamente é isso. Pois não há virtus, em libertar os cristãos dos sarracenos em um lugar e entregá-los à tirania e à opressão sarracena em outro lugar. Tá? Então eu coloquei esse documento mais para a gente entender como a Guerra de Reconquista ela está ligada a esse contexto das cruzadas, da guerra, né, de guerra dos cristãos contra os muçulmanos, de mobilização dos cristãos contra os muçulmanos, mas em uma localidade diferente, em uma espacialidade diferente, que é a Península Ibérica
e não o Oriente, tá bom? Por fim, pessoal, vamos falar um pouco sobre a formação desses dois países, né, de Portugal e de Espanha. Então, em meio a esse processo de guerra de reconquista, de luta contra os mouros, contra os muçulmanos estabelecidos na Europa, né, é que a gente vai ter a formação desses dois países, tá? Primeiramente, né, o embrião do Estado português surge no ano 1139, é o chamado Condado Portucalense, que está localizado aqui. Observe nesse mapa da Península Ibérica, né, o tamanho do Condado Portucalense, lembrando que o território português depois foi ampliado em direção ao sul, né, mas essa é a origem do Estado português, tá? E os domínios muçulmanos também aqui ao sul da Península Ibérica, observem também isso, e os reinos que se formam aqui no território que hoje correspondem à Espanha. Tá? Então a gente tem a formação do Condado Portucalense em 1139 e a gente tem, no ano de 1385, a chamada Revolução de Avis. E o que foi essa Revolução de Avis? Né? Nós tínhamos uma dinastia governando o Estado português, que era a dinastia de Borgonha, a família de Borgonha, que eram os reis de Portugal. Essa família de Borgonha era atrelada principalmente à nobreza, aos nobres, aos cavaleiros, que era quem conduzia a luta contra os muçulmanos, tá bom? Mas no ano de 1385, em função desculpem, no início da década de 1380, em função de problemas de sucessão no trono dessa família de Borgonha, a gente vai ter a ascensão de uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis, a família de Avis, que é justamente a família que vai assumir o trono português, mas com o apoio de um outro grupo social, não apenas a nobreza, né? Ela vai conseguir o apoio da burguesia, tá? Ou seja, o Estado português se torna um Estado atrelado aos interesses da burguesia. E isso contribuiu muito para o desenvolvimento econômico de Portugal. Podemos falar até mesmo que contribuiu para o processo de expansão marítima portuguesa. Tá? Já com relação à Espanha, nós temos que o Estado espanhol ele começa a se unificar a partir do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, que são conhecidos como reis católicos. Né? Eles se casam em 1479 e a gente tem a unificação dos reinos de Aragão e Castela, que também vão incorporar o reino de Leão e o de Navarra e o Condado da Catalunha. E isso dá origem ao Estado espanhol, que continua em guerra contra os muçulmanos. Né? Somente no ano de 1492 é que a gente vai ter que esse reino espanhol consegue expulsar definitivamente os mouros da Península Ibérica. O último reino mouro ficava nessa localidade, ao sul da Península Ibérica, era o reino de Granada. Né? E o ano de 1492 é o ano definitivo dessa guerra de reconquista, em que os espanhóis conseguem expulsar os mouros da Península Ibérica, retomando o reino de Granada, tá bom? Não é por acaso que o ano de 1492 também marca o início da expansão marítima espanhola, né? É o ano, por exemplo, da chegada dos espanhóis no continente americano, tá bom? Então, pessoal, a nossa videoaula termina aqui, tá? Assistam a próxima videoaula e até o momento síncrono.